Quando nós analisamos assim a história das culturas antigas, nós vemos que há realmente semelhanças interessantes entre os chamados mitos de criação antigos, primordiais, e a história da criação relatada na Bíblia. O que isso lhe diz como pesquisador, como historiador também? Enfim, o que essas semelhanças lhe falam? Eu fico feliz que essa pergunta tenha surgido. Mas antes de falar do século XVIII, Michelson, vários tabletes cuneiformes, especialmente na Mesopotâmia, foram encontrados, entre eles o épico do Gilgamesh, Enuma Elish, o Atrahasis, que conta a história do dilúvio, muito parecida com a Bíblia. O Gilgamesh também menciona. Você tem a história de Utnapishtim, que é um herói que sobreviveu ao dilúvio com sua família. Paralelismos tremendos. O mito de Eridu, muito parecidos com a Bíblia. Muito semelhante para Muito... As histórias mexem com o nosso consciente. Muitas são contadas por nossos antepassados. A Bíblia conta como Sansão venceu seus inimigos com bravura e força. Mas não foi apenas ele quem marcou a história. Houve outro. Outro em que até hoje a sua lenda permeia até os dias de hoje. Talvez você não tenha ouvido sobre o grande rei Gilgamesh. A história do rei Gilgamesh. A busca pela imortalidade. Gilgamesh era rei de Uruk, uma poderosa cidade-estado da antiga Mesopotâmia. Ele era forte, corajoso, sábio, mas também era arrogante e cruel, tirânico. Ele oprimia seu povo com trabalhos forçados e exigia que todas as mulheres se deitassem com ele antes do casamento. Os deuses, vendo o sofrimento dos habitantes de Uruk, decidiram criar um rival para Gilgamesh. Um homem selvagem, chamado Enkidu, que vivia entre os animais na floresta. Eles enviaram uma ninfa belíssima para seduzi-lo e levá-lo à civilização. Enkidu, após conhecer os prazeres do amor e da amizade, tornou-se mais humano e menos bruto. Enkidu ouviu falar das atrocidades de Gilgamesh e ele decidiu desafiá-lo. Os dois se encontraram na porta do templo de Star, a deusa do amor e da guerra. Travaram uma feroz batalha. Nenhum deles conseguiu vencer um ao outro. No final, e se tornando amigos, Gilgamesh e Enkidu decidiram então partir em busca de aventuras e glória. Eles foram até a floresta de cedros, onde enfrentaram o terrível Umbamba, o guardião dos deuses. Com a ajuda do deus Sol, Shamash, eles conseguiram derrotar e matar Umbamba e cortaram os cedros para levar para Uruk. Ishtar, impressionada com a bravura de Gilgamesh, se apaixonou por ele e lhe propôs casamento.
Gilgamesh, porém, recusou-se, insultando a deusa e lembrando-a de como ela havia abandonado e maltratado seus antigos amantes. Esta, furiosa, pediu ao seu pai Anu, o deus do céu, que lhe enviasse o touro do céu para punir Gilgamesh. O touro do céu desceu e causou grande estrago em Uruk, matando muitas pessoas e destruindo muitas casas. Gilgamesh e Enkidu lutaram contra a fera e conseguiram a matar, arrancando a seu coração e oferecendo a Shamash. Está, porém, não se deu por vencida, e amaldiçoou os dois heróis, dizendo que um deles, em breve, iria morrer. A maldição de Star se cumpriu, e Enkidu adoeceu gravemente. Ele teve uma série de sonhos terríveis, nos quais os deuses decidiram que ele deveria morrer por ter matado o Bambá, o touro do céu. Enkidu, amargurado, lamentou sua sorte ingrata e renegou a amizade com Gilgamesh. Enkidu, no final das contas, no leito de morte, faleceu nos braços de seu melhor amigo Gilgamesh, que chorou amargamente por seu amigo. Gilgamesh, então, inconsolável, decidiu partir em busca da imortalidade, para não ter que enfrentar o mesmo destino que Enkidu. Ele foi até a Montanha dos Deuses, onde vivia Utanapishtim, o único homem que havia sobrevivido ao grande dilúvio e havia recebido a vida eterna dos deuses. Gilgamesh enfrentou muitos perigos e provocações ao longo do caminho, mas finalmente chegou ao seu destino. Utanapishtim, porém, disse a Gilgamesh que a imortalidade era um dom dos deuses e que os humanos deveriam aceitar seu destino mortal. Ele contou a Gilgamesh como ele havia escapado do dilúvio, construindo uma grande arca e levando nela um casal de cada espécie de animal. Ele disse que os deuses, arrependidos de terem destruído a humanidade, lhe deram a vida eterna como uma forma de recompensa. Gilgamesh, não se convencendo, pediu para Utanapishtim que lhe mostrasse outro meio de obter a imortalidade. Utanapishtim então propôs um desafio a Gilgamesh. Ele disse: se você conseguir ficar acordado por 6 dias e 7 noites, eu lhe revelarei o segredo da vida eterna. Gilgamesh, porém, não resistiu ao sono e adormeceu logo no primeiro dia. Utanapishtim, vendo que Gilgamesh havia falhado, decidiu mandá-lo de volta para Uruk. Antes, porém, ele disse a sua esposa, para revelar a Gilgamesh a existência de uma planta que poderia restaurar a juventude. Gilgamesh, esperançoso, foi até o fundo do mar e encontrou a planta. Ele a acolheu e decidiu levá-la para Uruk,
para compartilhar com seu povo. No caminho, porém, Gilgamesh se deparou com um grande lago e decidiu tomar um banho. Ele deixou a planta à margem do rio e uma serpente a roubou, comendo-a e se renovando. Gilgamesh, desesperado, percebeu que não havia mais nada que poderia fazer. Ele havia perdido a última chance de escapar da morte. Ele chorou amargamente e continuou sua jornada de volta para Uruk. Ao chegar em Uruk, Gilgamesh se maravilhou com a beleza e a grandeza de sua cidade. Ele se deu conta de que a verdadeira imortalidade estava em sua obra e não em sua fama. Ele percebeu que o seu reinado poderia durar e perpetuar por gerações. Ele se reconciliou com os deuses e aceitou seu destino humano. Ele gravou sua história em uma tabuleta de pedra e guardou-a em um templo, para que fosse lida pelos que viessem depois dele. Assim foi a lida do rei, que descobriu através de várias aventuras e perdas que o seu bem maior estava muito perto, mas ele não conseguia enxergar. E você, gostou da história? Você também, assim como o rei, não consegue valorizar suas riquezas? Não cometa o mesmo erro de Gilgamesh. Comente se você gostou dessa história e deixe o seu like.